A paz esteja convosco. Hoje vamos falar do 7º encontro da catequese do Quinto Tempo, que aconteceu na nossa comunidade no dia 18 de abril. O tema é: santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido do Pai Nosso, narrado no Evangelho de São Mateus, o primeiro de 7 pedidos. O tema do encontro anterior foi Pai Nosso que estás no céu, onde nós vimos por que nós dizemos que é Pai Nosso e por que nós dizemos que Ele está no céu. Então, o pedido 1 do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Somente Deus pode santificar alguém ou alguma pessoa, né? Somente Ele tem esse poder. Quando nós rezamos este pedido, estamos adorando o nome santo do Senhor. O nome santo do Senhor, em hebraico, Yehvé, eu sou o que sou, é um nome tão santo que os judeus não se atrevem a pronunciá-lo. Nesse primeiro pedido é um louvor profundo. Nós contemplamos isso no Salmo 111, versículo 9, e vimos também no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 1, versículo 49. Pedir que o nome de Deus seja santo nos envolve para que nós também sejamos santos. Isso a gente confere na carta de São Paulo, escrita para os Efésios, capítulo 1, versículo 4. O pedido 1 também leva a gente a pensar no seguinte: a santidade de Deus, ela não está ao nosso alcance. Nós não temos capacidade de chegar até a santidade de Deus. Faz parte do ministério dele e da majestade dele. Isso a gente meditou no Salmo 8. Eu insisto, chama pai e mãe, primo, irmão, quem for, chama para partilhar a palavra de Deus com você. Também vimos isso contemplando a profecia de Isaías, no capítulo 6, versículo 3. Então aqui uma concepção artística, né, do trono de Deus, os anjos revezando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam sua glória. Bom, ao criar o homem, Deus o fez homem e mulher, né? Isso a gente conferiu no Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Então, outra concepção artística, né, de como alguém imaginou a criação do homem. Bom, acontece que o homem e a mulher desobedeceram a Deus quando pecaram contra ele, né? Desobedecendo ele, foram seduzidos pela serpente e tudo e tal. Mas, quando o ser humano aderiu ao pecado, foi privado da glória de Deus. E a gente conferiu isso na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Só que Deus não nos deixou a própria sorte, né? Ele acabou nos restaurando a imagem do nosso Criador. Nós conferimos isso na carta aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 10. Ou seja, restaurados à imagem do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. O nome de Deus é santo e ele é revelado na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Nós vimos isso no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 1, versículo 21, quando o anjo fala para São José que ele vai pôr o nome no menino de Jesus. E também no Evangelho escrito por São Lucas, quando a gente vê a narração do encontro do anjo com Nossa Senhora, que ele conta que ela vai ter um filho e dará o nome de Jesus. Logo, o nome de Jesus é o nome de Deus que nós temos a capacidade de conhecer. E aí a figurinha que eu coloquei para vocês, né? A Ana, Simeão, recebendo o menino Jesus, profetizando, Nossa Senhora, aqui guardando tudo isso em seu coração, e São José, seu castíssimo esposo, né, levando a oferta, né, para a apresentação do menino, as 2 rolinhas. Ou seja, o nosso Rei, ele nasceu pobre. Então, revelado por aquilo que ele é, por sua palavra e sacrifício, Deus nos mostra no Evangelho escrito por São João, capítulo 8, versículo 28. Depois, no Evangelho escrito por São João, mesmo Evangelho, capítulo 17, versículos 6, 7 e 8.
E no mesmo capítulo 17 do Evangelho escrito por São João, no versículo 17, 18 e 19. Aquilo que eu comentei com vocês. Quando vocês virem o padre segurando a hóstia, que ele diz, isto é o meu corpo. Reparem, o padre não olha para mais ninguém. Ele olha para o pão. Ele é in persona Cristo. Então as mãos do sacerdote são as mãos de Jesus naquela hora. Aqui aquela figurinha, como eu comentei com vocês. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, ele viu que o povo de Israel tinha trocado o Deus verdadeiro por um bezerro de ouro. E hoje a raça humana inventa outros tipos de idolatrias, né? É o poder, é o status, é o dinheiro, é querer ser superior a outros, né? Trocar Deus, trocar a celebração da Santa Missa por qualquer outra coisa, futebol ou qualquer outra coisa que seja. Então tem que colocar qual que é o valor das coisas para mim. Eu dou mais valor às coisas de Deus ou dou mais valor às coisas que qualquer outra coisa? Por essa razão a gente vê que por santificar o seu nome, Jesus nos leva a conhecer o nome santo do seu Pai. Nós vimos isso na profecia de Ezequiel, capítulo 20, versículo 39. E no mesmo livro, no capítulo 36, versículo 20 e 21. Bom, completada a sua Páscoa, né? A passagem do Senhor no nosso meio, o Senhor Jesus, o Pai nos dá a Jesus um nome que está acima de todo nome. Assim Jesus Cristo acaba se tornando Senhor nosso, para a glória de Deus Pai. Nós vimos isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 9, 10 e 11. Na água do batismo a gente foi santificado, né? Temos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser configurado à santidade do Pai em Cristo Jesus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Aí a arte, né, do desenhista. Então, quando o Santo de Deus foi ser batizado nas águas, as águas do batismo se tornaram santas. Por isso, todo aquele que entra na água do batismo é chamado a ser santo, a participar da glória de Deus, participar da santidade de Deus, da família de Deus. Durante toda a nossa vida, Deus nos chama não para a gente ser uma criatura imunda, suja, imoral, mas para a gente ser santo. Então a gente vê isso na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Como eu comentei com vocês, né, as freiras que abdicam da sua própria vida, gastam a sua vida por amar o Jesus que elas enxergam presente nos pobres, são um conselho para a gente. Como que eu vivo a minha santidade? Bom, por quê? Porque a gente vai experimentar a liberdade. A gente vai ver que Deus nos chama para ser santo, para que a gente seja livre. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Como eu comentei com vocês, se o sol, uma das coisas mais bonitas que Deus fez, o nascer do sol, imagina como é a beleza de Deus. E Ele nos convida para a gente participar desse momento junto com Ele. Bom, contribui para a sua glória e para a nossa vida o fato do seu nome ser santificado em nós e por nós. Essa é a urgência do primeiro pedido. Como eu coloquei a figurinha para vocês, aqui mostra uma urgência médica no hospital. Eles têm pressa em salvar o paciente. Deus também tem pressa de nos salvar. O dia da salvação é hoje, Ele não vai esperar um outro momento. Então cada dia é um dia para a gente procurar a nossa salvação. Então esse pedido contém todos os pedidos. E ele é atendido pela oração que Jesus Cristo fez, junto com os outros pedidos que seguem. A oração do Pai Nosso deve ser rezada no nome de Jesus. Como que se reza a oração do Pai Nosso em nome de Jesus? Como uma criança faria. Meditando com carinho, amando
Porque criança é de tudo que Deus deu pra gente, o que existe de mais bonito e mais puro. Então, rezar o Pai Nosso é uma necessidade nossa, que nosso coração esteja sem mágoas, sem rancor. E isso a gente também vai ver no Evangelho escrito por São João, capítulo 14, versículo 13, capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 24, 25 e 26. E finalizando a meditação do nosso encontro de hoje, Jesus pede na sua oração sacerdotal que todos esses aqui, nós todos, sejamos um como Ele e o Pai são um. Isso a gente confere no Evangelho escrito por São João, capítulo 17, versículo 11. Vocês devem pegar e colocar no caderno de vocês o que vocês entenderam do encontro de hoje. Então, chama pai e mãe e verifica isso com eles. Convida, medita a palavra de Deus, partilha. E vocês vão escrever no caderno o que vocês entenderam do encontro. Assim, eu fico esperando vocês e a gente se encontra no sábado, às 10 da manhã na comunidade.